A minha mulher deixou-me quando eu estava a cuidar do meu irmão moribundo, mas quando ele me tornou milionário no seu testamento, ela voltou a rastejar. Com o mesmo sorriso com que uma vez me traiu. Tenho 31 anos, e isto tudo aconteceu no ano passado. Dói ainda escrever sobre isto, mas talvez partilhar a história me ajude a seguir em frente. Casei-me com a Leonor quando tinha 26 anos. Conhecemo-nos numa festa de São João, organizada por amigos comuns, sabem, daquelas noites em que se sente logo que algo vai mudar a nossa vida. Ela era linda, cheia de vida, e quando sorriu para mim naquela noite, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Namoramos 2 anos, fomos viver juntos, e depois casamos numa cerimônia simples na praia. Nada extravagante, só com a família e os amigos mais próximos. Durante muito tempo, pensei que a Leonor fosse o meu porto seguro. Ou pelo menos, queria acreditar nisso. Ríamos juntos, fazíamos escapadinhas de fim de semana, ficávamos acordados até tarde a ver filmes de terror patéticos. Ela fazia a vida parecer mais leve. Mas agora, olhando para trás, já havia sinais. Pequenas coisas. Ela precisava constantemente de ser o centro das atenções. Se eu tinha um dia mau, ela conseguia transformar a conversa para ser sobre ela. Sempre a querer emoção, novidade. Achei que eram apenas diferenças de personalidade. Afinal, ninguém é perfeito, certo? O verdadeiro alarme soou quando meu irmão, o Samuel, foi diagnosticado com cancro pancreático em estado terminal. O Samuel e eu éramos muito próximos, só 2 anos de diferença. Crescemos juntos como melhores amigos. Foi ele quem me ensinou a defender-me, a primeira vez que levei um murro na escola. Quando ele me ligou, a chorar, a dar a notícia, fiz a mala nessa mesma noite e conduzi até Vila Nova de Gaia, onde ele vivia. A Leonor disse que entendia. Abraçou-me e disse, a família primeiro, amor. Mas eu senti a mudança. O abraço dela era frio. O beijo, apressado. Tentamos manter a relação à distância, eu passava 5, 6 dias com o Samuel, e vinha passar 1 ou 2 dias com a Leonor. Mas ela começou a dar desculpas para não me acompanhar, estou cheia de trabalho, acho que estou a ficar doente, vou só atrapalhar. No início, aceitei. Mas as chamadas começaram a soar estranhas. Ela atendia com um molato seco, como se estivesse a fazer um frete. Despedia-se rapidamente, sempre com desculpas. Está a chegar uma amiga, o telemóvel está sem bateria, vou para o ginásio. Ginásio? Ela já não ia ao ginásio há mais de 1 ano. As mensagens começaram a ser cada vez mais curtas. O amo-te desapareceu. Primeiro, só vinha se eu dissesse primeiro. Depois, nem isso. Disse a mim próprio que era o estresse. Que ela se sentia sozinha. Que íamos recuperar depois. Que tudo passava. Mas no fundo, eu sabia que não ia passar. Depois do funeral do Samuel, regressei à casa, mas parecia tudo diferente. Não era a minha casa. Era só um espaço vazio. Tudo estava demasiado arrumado. Intacto. Como se a Leonor quase nem lá tivesse estado. A escova de dentes dela já não estava no suporte. Metade das roupas dela tinham desaparecido do roupeiro. Nem precisei de abrir portas, senti o vazio assim que entrei. Ao início entrei em pânico. Talvez tivesse ido para a casa da irmã? Talvez precisasse de espaço? Liguei. Caixa de mensagens. Enviei mensagens. Sem resposta. Até mandei um e-mail, como um desesperado. Silêncio. 2 dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo nosso, nem sequer muito próximo, um rapaz com quem a Leonor costumava ir às aulas de ginástica. Olha, achei que devia saber. Ontem vi a Leonor no centro da cidade. Estava com um tipo. Pareciam muito chegados. Desculpa se estou a meter-me onde não devo. Fiquei a olhar para o telemóvel, sem saber como reagir. Perguntei-lhe como era o tipo. Ele disse-me que era alto, cabelo escuro, tatuagem no pescoço. Não era, de certeza, só um amigo. Senti algo a partir-se cá dentro.
Uma certeza amarga. Mas, contra tudo, fui atrás da verdade. Na noite seguinte, sem saber bem porquê, peguei no carro e andei a vaguear pelas ruas do porto. Sem rumo. Só seguindo o instinto. E lá estava ela. O carro da Leonor, estacionado em frente a um condomínio moderno. O mesmo carro que o Samuel e eu a tínhamos ajudado a escolher, ainda com aquele bonequinho no tablier que lhe tinha oferecido. Pouco depois, ela saiu do prédio a rir, agarrada ao braço de um homem, o tal das tatuagens. Beijaram-se ali, mesmo sob o candeeiro da rua. Sem vergonha. Sem medo de serem vistos. E eu estava do outro lado da rua, dentro do carro, a sentir-me a desmoronar. Não a confrontei. Para quê? Ela já tinha ido embora há muito tempo. Quando cheguei à casa, encontrei um bilhete ridículo em cima da bancada da cozinha. Preciso de me encontrar. Não me odeies. Encontrar-se. Pois. Na cama de outro homem. Nessa noite, sentei-me no chão frio da casa de banho, ainda com o fato do funeral vestido. Tudo me desabava em cima, o último suspiro do Samuel, o sorriso falso da Leonor, o vazio. Senti-me um idiota completo por ter confiado nela. Por achar que éramos uma equipa. Por acreditar que os votos de casamento ainda significavam alguma coisa quando as coisas ficavam difíceis. O pior nem foi perdê-la. O pior foi perceber que, quando eu estava a afogar-me, a pessoa que mais amava, largou a minha mão e virou-me as costas. Não estava apenas a fazer o luto do meu irmão. Estava a fazer o luto da minha vida toda. Os dias depois da traição da Leonor foram um borrão. Mal comia. Mal dormia. Era como um fantasma perdido dentro da minha própria casa. Até que percebi que precisava de tratar dos assuntos do Samuel. Ele não tinha muita coisa, sempre viveu de forma simples, mas havia documentos, contas para encerrar, o carro dele à porta como um lembrete teimoso de tudo que tinha perdido. Uns dias depois do funeral, recebi uma chamada de um escritório de advogados. Achei que fosse sobre dívidas, ou talvez questões do hospital. Quase nem atendi. Mas quando atendi, uma senhora com voz muito formal disse: Senhor Duarte, ligamos em relação ao testamento do seu irmão, Samuel Duarte. Precisamos que venha ao escritório para a leitura. Fiquei a olhar para o telefone, meio a rir de incredulidade. O Samuel tinha feito um testamento? Achei que fosse engano. O meu irmão não era rico, era servente de pedreiro, vivia num terreno alugado e conduzia um carro velho. Mas mesmo assim fui. Por respeito. O escritório era daqueles modernos, com paredes de vidro e plantas falsas nas esquinas. Sentei-me numa cadeira dura, com o mesmo casaco velho que já usava há dias, a sentir-me completamente deslocado. Chamaram-me. O advogado, um senhor grisalho, de óculos pequenos, abriu uma pasta e, com um ar sério, disse: O seu irmão deixou instruções claras. Desejava que fosse o único herdeiro de todos os seus bens, incluindo patrimônio e contas. Pisquei os olhos. Que bens? Perguntei, genuinamente confuso. Ele tinha um sofá rasgado e um Fiat velho. O advogado sorriu, como quem sabe um segredo. Foi aí que me explicou, anos antes, o Samuel tinha investido numa coisa chamada criptomoedas, ainda antes de toda a moda. Com uma pequena herança do nosso avô, comprou algumas moedas digitais, e esqueceu-se delas. Até que, um ano antes de adoecer, encontrou um disco rígido antigo no armário. Ligou, e, surpresa! O valor hoje? 1,4 milhões de euros. Achei que tinha ouvido mal. Pedi-lhe para repetir. 3 vezes. Ali estava eu, sentado naquela cadeira, a tentar processar que o meu irmão, o mesmo que remendava as calças com fita adesiva, tinha morrido milionário. E tinha deixado tudo, para mim. O advogado entregou-me um envelope. Dentro, havia uma carta manuscrita pelo Samuel. Sempre estiveste lá por mim, mesmo quando mais ninguém esteve. Não consigo imaginar alguém melhor para deixar isto. Vive uma boa vida, por nós dois. Chorei. Ali mesmo, naquele escritório frio,
chorei como nunca tinha chorado na vida. Sem vergonha. Sem conseguir parar. Pela primeira vez em meses, senti qualquer coisa rasgar o manto de tristeza que me cobria. Não era felicidade. Ainda não. Mas era esperança. O Samuel, mesmo depois de partir, ainda me estava a proteger. Não demorou muito. Menos de uma semana depois da leitura do testamento, depois do advogado ter transferido uma quantia obscena para uma conta em meu nome, a Leonor apareceu, como uma sombra indesejada. Era uma tarde de domingo. Estava sentado na varanda da minha casa alugada, a tentar decidir o que fazer da vida, quando vi o carro dela estacionar à minha frente. O mesmo carro, o mesmo boneco no tablier. Mas a atitude, completamente diferente. Ficou dentro do carro uns minutos, a ajeitar o cabelo no espelho. A preparar-se. A ensaiar sorrisos. Finalmente saiu. Trazia o perfume que usava quando começamos a namorar. Aquela tentativa óbvia de me fazer lembrar dos bons velhos tempos. Ridículo. Subiu a escadaria da varanda com passos leves, como se nada tivesse acontecido. Como se não me tivesse deixado afundar-me na dor e na solidão. Trazia aquele sorriso falso, o mesmo que usou quando me mentiu da última vez. Doce por fora. Vazio por dentro. Olá, amor, disse ela, como quem volta do supermercado. Fiquei em silêncio. Só a observei, com o coração a bater forte, mas sem qualquer vontade de ceder. Estás com bom aspecto, continuou, num tom meloso. Tenho pensado muito em ti. Estava tão perdida, não sabia como lidar com tudo. Ela aproximou-se, como se fosse tocar-me na cara. Afastei-me instintivamente. Soube que o teu irmão te deixou alguma coisa, acrescentou, tentando parecer casual. Ele era um bom homem. Tu mereceis tudo de bom. E ali estava, a verdadeira razão da visita. Não vinha por mim. Vinha pelo dinheiro. Todo o teatro dela, o perfume, a roupa escolhida a dedo, o sorriso estudado, era só porque sabia que agora eu era rico. Senti náuseas. Ela insistiu. Estava a pensar, talvez pudéssemos recomeçar. Nós tínhamos algo especial, não tínhamos? Podíamos reconstruir tudo. Melhor ainda. Tentou aproximar-se para me beijar, devagar, hesitante. Como quem joga a última cartada. Mas eu dei um passo atrás e falei, pela primeira vez desde que ela chegará. Tu não estás aqui porque sentes a minha falta. Estás aqui porque sentes falta do que achas que podes tirar de mim. O sorriso dela tremeu. Durante um instante, vi a máscara rachar. E o que estava por baixo era feio, egoísmo, manipulação, oportunismo. Estás enganado, murmurou, quase a chorar. Eu amo-te. Sempre te amei. Talvez, noutro tempo, eu tivesse acreditado. Talvez tivesse suplicado para que fosse verdade. Agora? Agora ela era uma estranha para mim. Não gritei. Não insultei. Não atirei nada ao chão, embora a vontade não me faltasse. Fiquei apenas ali, parado, a ver a Leonor tropeçar nas suas próprias mentiras. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma calma incrível, aquela paz que só se sente quando deixamos verdadeiramente de nos importar. Tu abandonaste-me, disse eu, a voz firme e fria. Quando mais precisei, viraste-me as costas. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Nenhuma desculpa. Ela abriu a boca para dizer algo, mas ergui a mão, interrompendo-a. Fizeste a tua escolha, continuei. Escolheste outro. Escolheste desaparecer enquanto eu assistia ao meu irmão a morrer. Vi o pânico a invadir-lhe os olhos. O sorriso já tinha desaparecido. Agora restava apenas o medo. Eu estava confusa, choramingou. Não sabia o que fazer. Era tudo tão difícil. Não, Leonor disse, gelado. Não era confusão. Era egoísmo. Tu sempre foste assim, se não eras o centro do mundo, procuravas quem te tratasse como tal. As lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto. Lágrimas falsas, sem peso, sem verdade.
Podemos reconstruir tudo, soluçou. Eu amo-te, Duarte. Amo-te. Talvez, noutro tempo, estas palavras tivessem sido suficiente para me destruir. Mas agora? Agora era um só barulho. Fui até a porta, abri-a bem devagar, e olhei-a nos olhos. Pode sair. Ela ficou ali, imóvel, a tremer. Olhava para mim, olhava para a porta, como se ainda estivesse a calcular se valeria a pena insistir mais um pouco. Provavelmente a fazer contas de cabeça. Amor? Dinheiro? Conforto? No fim, percebeu. Até ela viu que não tinha mais lugar aqui. Deu um passo em frente, tentando tocar-me no braço, a voz num fio. Amor, por favor. Tu ainda me amas. Eu sei que sim. Olhei-a nos olhos e respondi, com a voz mais calma que alguma vez usei. O homem que tu abandonaste amava-te. O homem que está aqui agora? Nem sequer te reconhece. Ela recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Sem mais palavras, virou costas, desceu as escadas a correr e entrou no carro. Vi arrancar, até as luzes traseiras desaparecerem ao fundo da rua. Fechei a porta. Tranquei. Literalmente, e no coração também.